Nós estamos em uma jornada de 7 semanas, com o objetivo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a 6ª, em que nós nos reunimos aqui na igreja, na grande celebração, para ouvir a palavra, e nos reunimos nos lares, nos pequenos grupos, para conversar sobre esta palavra e procurar aplicar ela às nossas vidas. Na semana passada nós olhamos para a mensagem enviada à igreja de Sardes, mas a nós também. Aquela igreja que tinha fama de avivada, mas que na verdade as suas obras eram imperfeitas. Uma igreja que estava morta e não sabia. Hoje nós vamos meditar nesta carta enviada à igreja em Filadélfia. Uma igreja que não recebeu nenhuma correção do Senhor e que, apesar de ter pouca força, mantinha-se fiel, mantinha-se leal a Deus. Sobre uma orientação divina, nós estamos nos perguntando que igreja nós somos, que igreja você é, que igreja eu sou. E semana após semana, nas últimas 6 semanas, e se o Senhor permitir, terminaremos na semana próxima, estamos olhando para essas escrituras universais, porque foram escritas para igrejas localizadas naquela época, por volta do ano 100, na Ásia Menor, mas também foram escritas para esta igreja, que se reúne nesse lugar para celebrar o nome do Senhor Jesus. Nós entendemos de que somos corpo, nós entendemos de que sim, você é uma preocupação para mim e eu sou uma preocupação para você. Mas nós entendemos também de que as nossas responsabilidades são primeiramente individuais. E por isso cada um de nós está sendo chamado pelo Espírito a fazer a pergunta: que igreja eu sou? Que igreja eu sou? A igreja viva, lavada, remida, comprada com o sangue de Jesus. A igreja militante, a igreja que está numa batalha, lutando a cada dia o bom combate da fé. Que igreja eu sou? Uma igreja que não se isola do mundo, mas que se separa do pecado. Que igreja que eu sou? A igreja que comunga do pão, que participa da ceia junto, mas que também vive as dores da sua comunidade de fé juntos. Nós precisamos dar uma resposta a cada um de nós, de que igreja nós somos. Porque se nós perguntássemos que igreja é a comunidade Ágape, a gente tem um monte de definições. Nós temos o costume de, quando é fora do nosso alcance, é com a gente é muito bom em titular, em rotular, em organizar, em fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas a pergunta aqui é individual. Eu sei que eu sou uma igreja no coletivo, mas individualmente, como eu estou como igreja? Como eu estou? Como você está como igreja? Ou melhorando isso, o que nós podemos fazer de melhor na próxima semana? Porque esse é o desafio meu e seu, o nosso chamado é esse. Melhorando a cada dia mais. Por algumas vezes nesses últimos domingos eu tenho falado isso, que a vereda do justo, a caminhada do justo, é como a luz de um novo dia, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até ser totalmente claro. Com isso que a Bíblia está dizendo a mim e a você, que eu preciso ser hoje um cristão melhor do que eu fui ontem. Mas às vezes a gente olha para trás, pelo retrovisor da história, e começa dizendo: rapaz, em 1900 e Guaraná com rolha, nós orávamos, nós jejuávamos, mas o chamado é para hoje. Aleluia. O chamado é para o agora. É verdade que tudo que você e eu fizemos no passado está diante de Deus em um memorial, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer de todo o nosso trabalho no Senhor. Mas é do agora. É o que nós podemos agora, como igreja, no século 21, com seus desafios. É como igreja, naquele local de trabalho que Deus te colocou, que você precisa se perguntar: que igreja você é?
E por isso, uma vez mais, a gente volta-se para as Escrituras com a proposta de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, como em todas as outras cartas, e o fará também em Laodiceia, se apresenta de uma forma como remédio para aquela comunidade ali. E para esta igreja ele se apresenta como a fonte da santidade e da verdade. No verso 7 vai estar escrito ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Há uma igreja perseguida, como nós vamos ver mais abaixo, por um falso povo de Deus. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Há um povo que vivia rodeado por pessoas miscigenadas, misturadas, para facilitar, com um pé em Deus e outro fora. Jesus se apresenta como alguém que é santo, como é verdadeiro, como alguém que é puro, como alguém que fala e cumpre, como alguém que promete e realiza. E Jesus se apresenta como aquele que tem todo o poder. Ele diz àqueles irmãos: quem está escrevendo aqui é o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Agora, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quem tem chaves tem autoridade. Se nós sairmos daqui, quem me dá uma carona? Eu vou, né? Alguém pode dizer: o casal dá carona, não. Quem dá carona não sei, a chave está comigo, vamos embora. Chave é autoridade. E ele está dizendo que tem a chave de Davi. A Davi foi feita a promessa de um reino eterno, de um governo eterno. E Jesus está dizendo a essa igreja: isso está se cumprindo em mim, o governo está sobre mim. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. E ninguém mais entra depois de que Ele fecha a porta. Tudo está em Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E glória, pois a Ele eternamente, amém. Quem está escrevendo é quem tem a chave, ou quem tem a chave de Davi em suas mãos. E aquele que, quando ele abre, ninguém pode fechar. É inútil a igreja querer seguir um caminho quando não é dirigida por Cristo Jesus. Quando Ele fecha uma porta, é em vão tentar passar por ela. Agora, quando Ele abre uma porta, seria desobediência não atravessar pela mesma. Muitas vezes a gente esbarra em situações de que tenta algumas coisas na nossa vida, e tenta desse jeito, e não dá, e tenta de outro, e não dá, e tenta de outro, e não dá. E se esquece de perceber de que a chave está na mão de Jesus, porque nós somos a sua igreja, dirigidos por Ele, guiados por Ele. E se Ele disser que não, não adianta insistir. É melhor aguardar, porque de uma hora para outra, como é que a gente diz? As portas se abrem. Ah, você já experimentou isso na sua vida, com certeza. Quem sabe você não tinha entendido isso com tanta clareza. Sobraram, quem sabe, alguns hematomas, alguns ressentimentos, alguns prejuízos, por insistir em uma porta que Ele havia fechado. Mas para essas horas é preciso, como disse o salmista: esperei com paciência no Senhor. Aleluia, aleluia. E o Senhor, no seu tempo, no seu governo, da sua forma, diz: agora é tempo. E Ele abre a porta. A igreja caminha pelo caminho trilhado pelo Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, de que Cristo precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, o centro da nossa fé. E o discurso para isso é simples, é bonito e há concordância total. Mas no dia a dia, às vezes a gente quer tirar essas chaves das mãos do Senhor. A gente quer chutar portas que Ele fechou, e a gente quer fechar portas que Ele abriu, e a gente entra em contradição com o propósito de Deus para mim e para você. Mas o Roque Júnior já falou nessa noite que você abra os seus ouvidos nessa noite, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia.
Ele tem a chave de Davi. Ei, o que Ele abre, ninguém. Você entendeu? Você entendeu direitinho mesmo? O que Ele abre, aleluia, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. O Senhor dá plenas condições para que a igreja cumpra a sua missão. O Senhor diz para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É o Senhor que provê as condições para que a igreja cumpra a sua missão, porque Ele conhece a sua igreja. E eu gostaria de apontar, eu sei que a porta é Jesus, mas dois exemplos, duas linguagens de figura ou figuradas para essa porta. Essa porta pode ser primeiramente considerada o nosso acesso a Deus. O nosso acesso a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e verso 20, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar, ou no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Nós temos plena confiança por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O nosso acesso à presença de Deus se faz através de uma porta aberta que Deus abriu para a sua igreja, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que você pode entrar com confiança e fazer as suas petições diante de Deus. É por isso que você pode realmente ir com ousadia à presença de Deus e encontrar sim a salvação das nossas almas. O nosso acesso a Deus vem por essa porta, por esse caminho que Jesus trilhou para nós, chamando de vivo e novo caminho. E Ele diz: eu coloquei diante de vocês esta porta aberta. Você ora e você ouve a resposta de Deus. Você clama e os céus estão atentos à sua voz. O acesso aos céus, o acesso a Deus está nesta porta que o Senhor abriu pela sua igreja. Às vezes a gente se apequena ou se acovarda tanto, a ponto de o irmão Tiago escrever dizendo: vocês não têm porque vocês não pedem. Há uma porta aberta diante de Deus. O apóstolo Paulo vai propor dizendo assim: não anda estressado por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com orações e ações de graças. Ele não fala estressado, a sua Bíblia vai dizer ansioso, mas a ansiedade vai levar ao estresse. Esta porta que o Senhor abriu para a sua igreja é a porta de acesso a Deus. Eu sei que a gente crê, de certa forma, muito claro isso com a cabeça, mas às vezes não aplica de forma íntegra e total, no dia a dia, com convicção. Porque muitas vezes a gente está diante de situações que não tem solução, que não tem resposta, e a gente não acessa os céus. A oração muitas vezes fica esquecida. Há um caso último, há um último recurso, quando deveria ser o primeiro. O Senhor diz para mim e para você como igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, uma porta de acesso aos céus. Mas eu identifico nessa porta também o anunciar as boas notícias, a evangelização. A história vai dizer de que a cidade de Filadélfia era chamada de a Porta do Oriente. Foi fundada como uma porta aberta para a divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. O seu fundador, Átalo, criou essa cidade para ser embaixadora da cultura e da filosofia grega. Uma porta aberta, mas Cristo vem e diz para essa igreja que Ele colocou diante dela uma porta aberta, não para proclamar uma cultura dessa ou daquela língua, dessa ou daquela etnia, mas para proclamar o evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos passado por essa porta?
Nós temos anunciado as boas novas. O texto que atrás deve estar aparecendo, Marcos 16 e 15. Quando Jesus disse: vão, preguem, passem pela porta que eu estou abrindo para vocês, que eu estou colocando diante de vocês, e anunciem o Evangelho. Falem do meu amor a todas as pessoas. Proclame o meu Evangelho, passe por esta porta. Onde uma comunidade de fé é plantada, onde ela é fiel à palavra de Deus, ela prospera, ela tem uma porta aberta. O Senhor prometeu que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas para que esta igreja prospere, para que eu e você, igreja, avançamos, nós temos que usar essa porta que o Senhor nos deu, o acesso a Deus e a proclamação do Evangelho. Eu conheço as tuas obras, e diante de você eu coloquei uma porta aberta. O Senhor conhece profundamente a sua igreja. Ele diz: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apesar de a maioria dizer de que esta igreja e Esmirnas foram as únicas que não levaram um puxão de orelha, alguns comentaristas entendem de que esse eu sei que você tem pouca força foi uma cutucada gentil aí, foi como coisa assim, você poderia ter tido muito mais força. Mas o Senhor não a repreende de uma forma severa. O Senhor diz: é pouca, mas existe, e com essa força que você tem, você me serve. Você guardou a minha palavra. Você obedeceu os mandamentos divinos e por isso vive em santidade. Você se separou do pecado. Aqueles irmãos obedeciam às instruções do Senhor quanto a essa porta aberta da evangelização. Eles haviam guardado a palavra do Senhor. O que você entende por guardar a palavra do Senhor? Fazer uma caixinha bonitinha para botar a Bíblia dentro? Com certeza não é isso. O salmista vai nos dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que ele fez? Fez uma cirurgia cardíaca e colocou lá dentro a palavra de Deus? Também não foi. O que ele está dizendo é de que o meu coração está tão cheio da tua palavra, a minha alma é alimentada com a tua palavra, de que quando eu penso em me desviar dos teus caminhos para pecar contra ti, a tua palavra me mantém nos trilhos certos de um caminho de santidade e dedicação ao Senhor. O Senhor diz: eu sei que as suas forças são pequenas, mas eu sei que você guardou a minha palavra. O que temos feito com esta preciosidade, com esta bênção graciosa de Deus para mim e para você, com esta carta do amor divino para com as nossas vidas? A esta igreja o Senhor diz: você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Aquela igreja vivia num tempo em que o culto ao imperador era praticado. Aquela igreja vivia num tempo em que não se acreditava em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas mesmo assim eles não negavam o nome do Senhor Jesus. Eles não adoravam o imperador, mesmo que isso trouxesse sofrimento. Eles adoravam somente a Jesus. Eles guardavam o nome do Senhor, vivendo uma vida santa, de conformidade com a sua fé. Viviam o que pregavam e pregavam o que viviam. Mas que o grande desafio é: evangelize sempre, e quando for preciso, use as palavras. Você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Jesus faz outra coisa aqui. Jesus anima aquela igreja sobre a sua vitória e diz: veja o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem que são judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Havia junto àquela igreja algumas pessoas se dizendo ser povo de Deus, se dizendo ser judeu, e Jesus disse: não é verdade, mas eu vou provar para você que eu amo. Eu vou provar para você de que o meu amor é sobre você, e eu farei que eles reconheçam isso. Eu fiz questão de trazer o texto da Bíblia, a mensagem. Não é uma tradução simples, mas uma releitura
de um pastor para a sua igreja. E olha que interessante, mude uma mais para nós. Observe o que eu vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não são. Esses hipócritas pertencem ao clube de Satanás. Quando eu puser abaixo as pretensões deles, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Pode estar difícil agora. A igreja pode estar sendo zombada por gente que se acha mais santo, mais religioso do que ela agora. Mas o Senhor diz: eu vou te mostrar o que vai acontecer. Não que nós nos consideramos enquanto comunidade que se reúne nesse lugar melhor do que uma outra igreja, de forma alguma. O nosso referencial não são as outras igrejas, e sim a palavra de Deus. Eles são nossos irmãos. Mas a Bíblia está dizendo de que esta igreja era assolada, porque esta versão aqui eu achei bem interessante, chama de clube de Satanás. Pessoas infiltradas ali que ficavam às vezes machucando a igreja. Jesus disse: vocês não se preocupem, haverá um tempo em que eles se prostrarão diante de você e terão que reconhecer que o meu amor é todo por vocês. E daí começa uma promessa maravilhosa, que o Senhor, maravilhosa, que o Senhor começa a falar à igreja: eu vou livrar você da grande provação. O Senhor livrará a sua igreja fiel de grande provação, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Como a igreja guardou a palavra do Senhor e resistiu com paciência a toda provação, o Senhor está dizendo: eu vou livrar vocês, eu vou guardar vocês. Alguns veem aqui um assunto que seria, quem sabe, um pouco complexo para a gente entrar, de que vejam que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e é um assunto controverso. Eu não sei afirmar se é exatamente isso, mas a promessa que o Senhor está dizendo é: virá uma grande tribulação sobre a terra, e aqueles que foram perseverantes, a minha exortação, eu vou livrar eles. Eu vou livrar eles. É possível de que as coisas não melhorem, não que eu seja um pregador apocalíptico, fatalista, não, mas é possível que o mundo vá indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas há uma promessa de aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Eu vou guardar você. Mude a outra tela, já estamos em outra tela. Eu vou guardar você, como você guardou, como você perseverou, como você foi fiel à minha palavra. Eu o guardarei. Quer uma boa notícia? Amém? Jesus está voltando. Continue firme. Venho em breve, diz o Senhor. Retenha o que você tem, eu guardo o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Os sinais estão mostrando, os acontecimentos vão provando a cada dia mais. Eu sei que todos os crentes anteriores a nós aguardavam a volta de Jesus para a sua geração, mas nenhuma geração teve tantos sinais como nós temos vivido e presenciado nesses dias. O amor esfriando. Se a gente fosse olhar para Mateus 24, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, a iniquidade se multiplicando, falsos deuses, falsos mestres. E Jesus diz àquela igreja: continue firme, eu já estou chegando aí para buscar vocês. Eu sei que isso parece significar tão pouco nessa geração. Isso ao mesmo tempo entristece, preocupa, angustia, porque não somos uma geração que aguarda ansiosamente a volta do Senhor, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas a razão de semana após semana nós estamos aqui reunidos é única e exclusivamente uma: é nos purificar a cada dia mais
e aprender a cada dia mais a adorá-lo para o dia que nos encontraremos face a face com Ele. Eis que cedo venho, eis que em breve venho. E Ele diz que nós precisamos reter o que a gente tem. Ele diz que a gente precisa proteger aquilo que recebeu, multiplicar aquilo que ganhou do Senhor, os talentos, permanecer firme em Deus até trocar a cruz pela coroa. Não é hora, irmãos e irmãs, de querer jogar a toalha, de querer desistir. Não é momento na sua história e na história da igreja de olhar para trás. É momento de orar um pouco mais, de buscar a Deus um pouco mais, de se santificar um pouco mais, de se entregar a Deus um pouco mais, de acreditar a Deus um pouco mais. Porque Jesus está voltando. O último pregador que falou isso, estou me lembrando agora, foi aquele que caiu de avião e morreu. Se ele voltar para mim, eu também estou feliz da vida, glória a Deus. Mas é uma verdade espiritual profunda. Pastor Antônio, se não me foge a memória, nas últimas ministrações foi inspirado dessa forma, a alertar a igreja, dizendo: é tempo de buscar um pouco mais, de bradar um pouco mais, de se arrepender um pouco mais. Sabe, há um sono geral sobre a igreja. Há um marasmo espiritual nos envolvendo enquanto o corpo de Cristo. Há uma tranquilidade de que isso nunca vai acontecer. E alguns chegam a querer conformar o seu estado espiritual em algumas profecias que diziam: quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Lembra bem, Jesus disse que seria como as virgens, 10 virgens, e todas dormiram. A igreja está assim mesmo. É tempo de um despertamento espiritual. Nós estamos com orações todos os dias no cenáculo, mas o cenáculo continua com Pedro, Tiago e João. A consagração dessa manhã estava maravilhosa. Eu creio que tinha para mais de 40 pessoas, mas nós nos reunimos no final de semana à noite para mais de 250 pessoas. Mas Jesus está voltando. Quando não volta de uma forma coletiva, volta para alguém às vezes bem próximo a você, que você poderia ter falado do amor de Deus para ele. Mas a gente prefere ficar preso às vezes em coisas tão pequenas. E não percebe a este alerta de que Jesus dá à sua igreja: guarda o que tens, não é esconde o que tens, é guarda, protege. Usamos de uma forma tremenda, e tenho assumido o compromisso com Deus de gastar os meus dias na expectativa de ser um instrumento do Senhor junto com os demais obreiros dessa casa para o aperfeiçoamento de vocês. Mas às vezes isso não é um desabafo, é uma constatação. Parece que se está esmurrando o ar. O Senhor fala semana após semana, dia após dia. E é lógico que eu não consigo dizer se você está mais crente essa semana do que semana passada, mas às vezes algumas das nossas ações gritam contra o nosso estado espiritual e a nossa forma de andar com o Senhor Jesus. Eis que cedo venho, eis que breve venho. Se Jesus voltasse hoje, pastor, o que é isso? Você não sabe ainda? Nós estamos aqui reunidos porque Jesus veio à terra, morreu, e a Bíblia diz que ele foi levado aos céus, e quando ele está subindo, os discípulos ficaram olhando para ele, e os anjos falaram para os discípulos: se este mesmo Jesus que foi recebido no céu voltará e vos levará para ele mesmo, para que onde ele esteja vocês possam estar também. Por isso que nós estamos aqui.
Sabe, este ato da ceia que a gente o faz uma vez por mês, é lembrando a sua morte, mas também lembrando de que a próxima ceia pode ser na Nova Sião, na Jerusalém Celestial. Eu venho em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor faz uma promessa ao vencedor: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Uma coluna no santuário de Deus. Entenda o histórico daquela cidade, o momento cultural histórico daquela cidade, para você entender isso. Aos sacerdotes, ou sumo sacerdote do culto ao imperador, os governantes eram conhecidos e respeitados como Deus. Aquele sacerdote podia ir construir uma coluna no templo. O detalhe é que a cidade de Filadélfia sofria muitos terremotos. E essas colunas quebravam-se. E a promessa aqui do Senhor é que eu vou fazer de você, vencedor, uma coluna. Só que você não vai sofrer as intempéries do templo, no templo do meu Deus, porque dali ele jamais sairá. Essas colunas que eram erguidas em homenagem aos sumos sacerdotes continham o nome do pai deles, o tempo em que eles trabalharam ali prestando serviço, o local de nascimento. E Jesus disse que dará uma coluna ao vencedor, com o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. E nisso aí a gente vê alguma coisa que pertence a mim e a você. Primeiro, nos leva à paternidade divina. Essa coluna, eu e você, vencedor em Cristo Jesus, teremos o nome do nosso Deus. Essa coluna fala para nós de uma cidadania divina declarada, porque vai estar escrito na coluna o nome da cidade do nosso Deus. Nós pertencemos a Canaã celestial, ou a Jerusalém celestial. E esta coluna revela a natureza divina de Jesus em nós, porque ele diz: eu escreverei nele o meu novo nome. Eu concluo essa reflexão para mim e para você, citando o texto de João, da primeira epístola, no capítulo 3, no verso 2. Quando João escreve: agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, uma coluna com o novo nome do nosso Jesus Cristo. E é lógico que ele não está falando que você vai virar uma coluna de gesso ou de cimento lá no céu. Está falando da honra que Ele quer lhe dar como vencedor. O nome de Deus, o nome da cidade de Deus, e a natureza em o novo nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.